Os 10 toboáguas mais estranhos do mundo. Se você pensa que todos os toboáguas são iguais, se enganou. O mundo está repleto de escorregadores aquáticos insanos, alguns tão bizarros que desafiam a lógica, a gravidade e até mesmo o bom senso. De toboáguas transparentes que passam por tanques cheios de tubarões, a escorregadores que literalmente te lançam no ar. Hoje vamos explorar os 10 toboáguas mais estranhos do mundo. Então se prepare, porque depois desse vídeo talvez você pense duas vezes antes de se aventurar em um parque aquático. Sejam todos bem-vindos ao canal Mistérios Sem Fim. Verrückt, o toboágua proibido. Mais informações. O Verrückt, que em alemão significa louco ou insano, não ganhou esse nome à toa. Construído no parque aquático Schlitterbahn, na cidade de Kansas City, Estados Unidos, esse tobogã quebrava todos os recordes de altura e velocidade, prometendo uma experiência de adrenalina nunca antes vista. Mas o que deveria ser a atração definitiva dos parques aquáticos acabou se tornando uma das maiores tragédias desse tipo de entretenimento. Dimensões e velocidade. O Verrückt tinha impressionantes 51,38 metros de altura, o que o tornava mais alto que as cataratas do Niagara e até mesmo maior que a Estátua da Liberdade, sem considerar a base. Para chegar até o topo, os visitantes precisavam subir 264 degraus, algo que já testava a coragem de quem ia encarar a descida. Depois de se acomodarem no bote inflável, a descida começava com uma queda quase vertical de 17 andares, atingindo velocidades superiores a 110 km por hora. O percurso ainda incluía uma segunda rampa, onde os visitantes eram arremessados no ar antes de finalmente descerem até a piscina no final. Projeto perigoso. O desenvolvimento do Verrückt foi apurado às pressas, já que os donos do parque queriam inaugurar a atração em tempo de ser apresentada em um programa especial do canal de TV Travel Channel. O prazo curto levou a falhas sérias no design e na estrutura, e a equipe teve que fazer modificações constantes no projeto. Durante os testes iniciais, o Verrückt apresentou erros alarmantes. Em algumas descidas, os botes simplesmente voavam para fora da pista, o que levou os projetistas a adicionarem redes de proteção para tentar conter os acidentes. Mesmo assim, as forças G experimentadas na descida eram altíssimas, pressionando os corpos dos visitantes de forma extrema. Apesar dessas falhas, o Verrückt foi inaugurado oficialmente em 2014 e os primeiros visitantes confirmaram que a sensação era parecida como despencar de um prédio. O encerramento do parque. Infelizmente, todos esses riscos resultaram em um trágico acidente. Em 7 de agosto de 2016, um garoto de apenas 10 anos, Caleb Schwab, faleceu enquanto descia no toboágua, e então, desde novembro de 2016, a atração foi oficialmente desativada e em 2018, o Verrückt foi demolido completamente, encerrando sua curta e controversa história. Hoje, o caso serve como um alerta para o perigo de atrações mal planejadas, mostrando que, quando se trata de entretenimento radical, a segurança deve vir sempre em primeiro lugar. Insano, o nome não mente. Localizado no Beach Park, no Brasil, o Insano é um dos toboáguas mais íngremes do mundo, com seus 41 metros de altura, equivalente a um prédio de 14 andares. Ele proporciona uma descida completamente vertical, fazendo com que as pessoas sintam que estão literalmente despencando. O mais assustador, a descida dura menos de 5 segundos e os visitantes atingem a uma velocidade de 105 km por hora. Não há curvas nem desvios, é uma queda direta até a piscina. Quem já experimentou diz que a sensação é de cair no vazio e até mesmo aqueles que adotaram adrenalina saem tremendo depois da experiência. O mais impressionante no Insano é a velocidade. Diferente de outros toboáguas que utilizam botes ou boias, aqui o visitante desce apenas com o próprio corpo deslizando a uma velocidade absurda. O formato quase reto do toboágua faz com que a queda pareça livre, e muitos relatam uma sensação de voo por alguns instantes, antes de tocar na superfície do escorregador. O medo começa antes da descida. Subir até o topo do Insano já é uma experiência que deixa qualquer um de pernas bambas. Para chegar lá, os visitantes precisam subir uma escadaria gigantesca com 143 degraus, e à medida que vão subindo, o medo vai tomando conta. Muita gente desiste antes mesmo de descer, pois ao olhar para baixo, a inclinação absurda e a altura assustam até os mais corajosos. De cima, a vista panorâmica da praia do Porto das Dunas é incrível, mas a verdadeira questão é: você realmente tem coragem de descer? A descida funciona da seguinte forma: o visitante deita no topo do escorregador com as pernas cruzadas e os braços grudados ao corpo. Quando
dá um impulso inicial, ele praticamente desaparece do campo de visão dos espectadores, tamanha a inclinação. A descida é tão rápida que dura cerca de 4 a 5 segundos, o suficiente para atingir mais de 100 km por hora. Ao final do percurso, a estrutura do toboágua conta com um trecho horizontal para reduzir a velocidade de forma segura, jogando os visitantes na piscina final. Parece ser muito divertido, mas ao mesmo tempo assustador, não é mesmo? O Leap of Fight, o toboágua dos tubarões. Agora imagine você descendo de um toboágua e, no meio do percurso, passando por dentro de um tanque cheio de tubarões. Esse é o Leap of Fight, localizado no Atlantis Paradise Island, nas Bahamas. O escorregador tem um visual icônico inspirado nos templos maias e é uma queda praticamente vertical de 18 metros de altura. O mais insano é que depois da queda, o toboágua se torna um tubo transparente que atravessa um aquário cheio de tubarões. Claro, o tubo é seguro, mas a sensação de descer e ver os tubarões nadando ao seu redor é algo que poucos têm coragem de encarar. Aqualoop, o tobogã com looping. Sim, você ouviu certo. Existem toboáguas que fazem loopings completos e um dos mais insanos é o Aqualoop, presente em vários parques aquáticos ao redor do mundo. O Aqualoop começa com uma cápsula fechada, onde o visitante entra e espera ansiosamente pelo momento em que o chão simplesmente desaparece debaixo dos pés. A partir daí, a pessoa cai em uma queda livre e ganha tanta velocidade que consegue dar um looping completo de 360 graus, semelhante a uma montanha russa. A ideia parece absurda, mas funciona, desde que o peso e a altura do visitante sejam adequados. Caso contrário, há um risco de ficar preso no meio do looping, algo que já aconteceu várias vezes, algo realmente assustador. Extreme Phaser, o tobogã proibido para mulheres. Esse tobogã, localizado na Alemanha, no Parque Galax Erding, tem uma restrição bizarra: mulheres não podem descer nele. Isso porque o Extreme Phaser é tão rápido que atinge velocidades de até 80 km por hora e as forças G durante a descida chegam a causar lesões internas em algumas mulheres. Os relatos foram tão sérios que os administradores do parque decidiram banir a entrada do público feminino no tobogã. No entanto, para homens, a experiência continua aberta, desde que tenham coragem suficiente para enfrentar essa descida insana. Scorpion's Tail, o primeiro looping vertical do mundo. Mais um tobogã com looping, mas esse tem um diferencial. O Scorpion's Tail, localizado no Noah's Ark Water Park nos Estados Unidos, é considerado o primeiro looping totalmente vertical do mundo. A descida começa com uma cápsula que abre o fundo, jogando o visitante direto em uma queda de 10 metros. A velocidade acumulada permite que a pessoa passe por um looping transparente e sinta a força da gravidade puxando o corpo para todos os lados. É uma das experiências mais intensas em um parque aquático e definitivamente não é para qualquer um. Mammoth, o toboágua mais longo do mundo. O Mammoth, localizado no Parque Holiday World Splashing Safari nos Estados Unidos, é simplesmente o maior toboágua do planeta em extensão, com mais de 500 metros de percurso, mas o mais impressionante é que, diferente dos escorregadores tradicionais, ele usa tubos infláveis motorizados, que são impulsionados para cima e para baixo ao longo do percurso, criando a sensação de uma verdadeira montanha-russa aquática. O passeio dura mais de 3 minutos, o que é um tempo absurdo para um toboágua. The Cannonball Loop, o toboágua banido. Se um looping em um toboágua já parece perigoso, imagine um que foi tão mal projetado que precisou ser fechado após poucos testes. Esse foi o caso do Cannonball Loop, construído na década de 1980 no famoso Action Park nos Estados Unidos. Esse toboágua fazia um looping fechado completo, mas o problema era que os visitantes saíam com ferimentos graves. Alguns bateram a cabeça contra as paredes do escorregador, enquanto outros ficavam presos no meio do looping. Depois de diversos acidentes, o parque decidiu fechar o Cannonball Loop para sempre. Black Hole, o toboágua totalmente escuro. Localizado no Wetting Hill, Estados Unidos, o Black Hole é um toboágua que acontece completamente no escuro, diferente da maioria dos escorregadores. Ele não tem curvas previsíveis, então você nunca sabe para onde está indo. A sensação de perder totalmente a noção do espaço faz com que muitas pessoas saiam do Black Hole completamente desorientadas, sem saber nem para onde ir. King Cobra, o toboágua cobra gigante. Esse escorregador, localizado na Turquia, tem um design que simula uma gigantesca cobra vermelha e preta. Os visitantes descem em alta velocidade e são jogados em uma estrutura inclinada, onde deslizam de um lado para o outro como se estivessem sendo engolidos pela boca da cobra. O design
design único fez com que seja um dos toboáguas mais assustadores e impressionantes do mundo. Depois dessa lista insana, fica a pergunta: você teria coragem de encarar esses toboáguas? Se sim, qual deles seria o primeiro de sua lista? Comente abaixo, deixe o like e se inscreva no canal Mistérios Sem Fim para mais vídeos épicos.